Fala galera do canal Prática Celeste, mais um dia, mais um podcast. E hoje nós vamos falar sobre o quê? Vida espiritual. Eita só, isso aí agora eu quero ver, hein? Agora eu quero ver. A vida espiritual é um grande tema, um tema muito importante. Lembrando aí, no último vídeo nós falamos sobre Quaresma. Agora nesse segundo podcast nós iremos tratar sobre a vida espiritual. E nós temos aqui alguns subtítulos, alguns temas dentro desse grande tema que é a vida espiritual, que é de grande relevância para cada um de nós. Eu tenho certeza disso. Mas assim, o que é essa vida espiritual? Você sabe o que é isso? O que é uma vida espiritual cristã? O que é a espiritualidade cristã? Por exemplo, eu estava diante de uma aula, padre, e aí alguns alunos trouxeram algumas coisas muito interessantes. Bom, eu sou professor, sou formado em filosofia, sou professor de ensino religioso hoje. E aí, dentro do ensino religioso, a gente tem que trabalhar não só o cristianismo, eu trabalho principalmente o cristianismo, mas também dou aula, história, principalmente das outras religiões, de algumas outras religiões. E aí, depois de uma aula dessas, alguns alunos trouxeram assim: professor, eu poderia pegar determinada situação, doutrina, espiritualidade de religião X e aplicar na religião cristã? Poderia viver isso? O outro aluno simplesmente chegou e falou assim: a minha espiritualidade, eu pego isso aqui do cristianismo, eu faço isso aqui porque eu acho legal, isso aqui eu não faço porque é muito penoso para mim, eu faço assim, 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 assado. Ou seja, basicamente uma religião que ele monta, um Frankenstein, né? Uma religião self-service, né? Que ele vai montando, né? Isso eu vejo nas minhas aulas, mas também vejo na catequese, às vezes vejo nas conversas que nós temos por aí. Isso é algo, infelizmente, muito comum hoje. Sim. Isso é a espiritualidade cristã? Esse é o grande desafio, né? E o grande discernimento, né? É que a gente precisa ter nas nossas paróquias, né? Porque também, às vezes, é propagada muita coisa, né? Que está um pouco distante da espiritualidade cristã, né? É uma coisa, né, que é sempre muito importante, né? A gente sempre tem em vista, né? É que a espiritualidade cristã, ela é uma união, né? Entre algo ou alguém que tá assim, né, que é espiritual, né, é Deus, né, mas que se manifesta na criação, né, nessa terra, e da nossa existência, né? Então a vida espiritual é uma relação, né, na verdade, né? É muitas vezes isso que as pessoas elas não entendem, né, que a vida espiritual ela é uma relação. E quando elas não entendem que a vida espiritual é uma relação, elas vão viver uma certa espiritualidade, que aí não é espiritualidade, é um certo espiritualismo, né? Sim. Ou um misticismo, como você disse, né? De self-service, né? Muito egocêntrico, né? Na verdade, ela é Deus. Ela é Deus de si mesma. E ela constrói os seus rituais, digamos assim, né? Exatamente. E a espiritualidade cristã, não. A espiritualidade cristã é uma adesão a uma pessoa, que é Jesus Cristo, né? Então, por isso que Jesus lá no final do Evangelho de São Mateus, né, no mandato missionário, ele diz, né, ide pelo mundo inteiro, anunciar a boa nova a todas as nações, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois a terceira recomendação é o quê, né? Ou seja, o terceiro mandato, né? Não a recomendação, né? Porque a recomendação você faz ou não faz, né? Exatamente. Mas o mandato, né? Porque é importante, é essencial, né? E ensinar a observar tudo que vos ordenei. Então nós vemos aí essas três coisas: anunciar a boa nova a todas as nações, o que é testemunhar. Então, a primeira coisa, né? A espiritualidade cristã é uma espiritualidade encarnada, né? Ela é uma experiência de Deus interior que transborda e se manifesta no nosso cotidiano, né? Então, é necessário testemunho, né? Então, o testemunho é isso, anunciar a boa nova a todas as nações. Depois, o batizar, né? O batizar ele tem a ver o quê? Com a vida da igreja, né? Com os sacramentos, e não só os sacramentos, mas tudo aquilo que está envolto
ao batismo, digamos assim, né? Porque a palavra batismo significa mergulhar. Então, quando a gente é batizado, a gente é o quê? Mergulhado na vida do próprio Deus, né? Então, essa é um segundo aspecto da vida espiritual cristã, né? Que é essa vivência de união com Deus, né? Uma vida, não uma união superficial, mas uma união profunda, né? Uma união de realmente de estar imergido em Deus e Deus imergido em nós, né? Por isso que nos batismos na antiguidade, né? Se batizava o catecúmeno, né? Já era adulto já, né? Aí o bispo pegava e mergulhava na piscina batismal, né? Uhum. Aí ele mergulhava, geralmente a pessoa de costas, assim, né? Mergulhava a pessoa. Aí só quando a pessoa começava a borbulhar, soltar, assim, né? Isso significa o quê, né? É como se ela estivesse bebendo água, né? Como se aquela graça estivesse entrando dela. Aí o bispo levantava, né? Eu te batizo em nome por 3 vezes, né? O nosso professor, né? Nosso grande professor e mestre, né? Ronaldo Fiuza, ele dizia isso nas nossas aulas de patrística, né? E é muito interessante, né? Por quê? Porque representava o que? Essa imersão em Deus. Era quase uma morte mesmo, né? É uma morte, exatamente, um afogamento. Um afogamento. mas é uma imersão em Deus, naquela água batismal, né? Que representa justamente isso. Mas também um Deus que é imergido em nós, né? Porque nós nos tornamos templos do Espírito Santo, templos da graça, né? Então, esse é um aspecto fundamental da nossa vida cristã. E depois, né? O terceiro aspecto que é esse observar, né? Observar não é olhar, né? Mas é colocar em prática tudo aquilo que Jesus Cristo ensinou, né? Que é a nossa vida, né? Moral, né? A nossa vida pastoral, né? Ali que nós precisamos aprender a viver, né? De acordo com aquilo que é o caminho, o itinerário que Cristo nos propõe, né? Então, assim, a verdadeira vida espiritual, ela tem esses 3 aspectos, né? O testemunhal, né? Por isso que é necessário ter uma experiência de Deus, né? É o testemunho, é a vida de união com Deus, essa união íntima de ser imergido na vida do próprio Deus, que se dá principalmente através dos sacramentos, né? E também essa prática, né? Essa prática da fé, né? Que porque às vezes as pessoas acham que doutrina e fé são coisas dissociadas. Diferente, não, mas a doutrina, ela é a regra. Santo Irineu diz isso, né? Naquela obra sobre as heresias, né? Então ele vai dizer ali que a doutrina, os artigos da fé, eles são o fundamento da nossa conduta, né? Então, assim, se a gente não entende bem também a nossa doutrina, a gente não vai ter uma conduta de acordo com ela. Por isso que Jesus Cristo, ele insiste em observar tudo aquilo que vos ordenei, né? Ou seja, tudo aquilo que Jesus ensinou não é só para ser crido, mas também para ser praticado, né? Eu sempre falo nas catequeses assim, toda vez que a gente fala em relação à fé, nós temos a nossa fé. Nós temos a nossa fé, as nossas crendices, né? Uhum. Aquilo que nós acreditamos, até mesmo relacionado a Deus, relacionado à experiência que nós tivemos, né? Isso. Só que nós precisamos pegar a nossa fé, a minha fé, no caso, e eu olho para a fé da igreja, a fé apostólica, e eu tenho que moldar a minha fé a partir da fé da igreja. Isso. Daquilo que a igreja está me orientando, me ensinando. Por isso que é muito importante também. Que é a adesão, né? Aderir. É muito importante o conhecimento da fé. É muito importante. Porque senão a gente vai cair em 2 problemas, na minha opinião. A gente pode cair aí em um extremo, que é eu viver quase uma superstição na fé, com várias crendices, devoções, várias questões muito até muito piedosas, mas distantes da realidade da fé cristã. É uma fé tutti-frutti, né? Tem tudo ali dentro. Exatamente. E você não sabe o gosto de nada. É Nutelinha hoje, né? Tutti-frutti da nossa época, padre. Hoje em dia é Nutella. Não tem mais isso, não. E por outro lado, nós temos o outro extremo, né? Que é você viver uma fé que a gente se diz ser cristão. Vou na missa, mas eu fora daquela realidade religiosa, eu vivo como um pagão. Sim. Que é o ateísmo prático. É, né? O ateísmo prático. Acho que esse é um desafio que a gente tem, né? Por isso que a gente precisa
assim, eu sempre falo isso, né? A gente, às vezes, as pessoas, os agentes pastorais, às vezes até os sacerdotes também, se iludem achando que uma paróquia lotada de pessoas que tem pessoas que estão realmente vivendo profundamente a fé. Não é assim, né? A gente precisa entender que tem muitos ali por muitos motivos, né? Tem aqueles que vêm para a missa do sétimo dia, mas veio só para a missa do sétimo dia. Mas tem aqueles que, de repente, estão ali, né, cumprindo o preceito porque aprenderam assim e estão ali cumprindo só o preceito. Tem aqueles que estão ali porque vai por causa de outras pessoas. Então tem várias motivações. É claro, tudo isso é uma oportunidade da gente evangelizar. Mas eu sempre falo que a igreja sempre foi de poucas pessoas. A igreja sempre foi da minoria, assim, um grupo pequeno. Por quê? Porque são essas pessoas que, no seu tempo, no seu processo, estão comprometidas com Cristo e vão viver justamente isso. Vão testemunhar, vão conduzir pessoas à união com Deus e vão realmente viver aquilo que deve ser vivido. Então a gente precisa formar bem isso. É o que Jesus Cristo fez, né? Formou bem os 12 porque sabia que formando bem aqueles 12, assim, uma multidão seguia ele. Mas foi a formação dos 12 que fez com que o mundo inteiro conhecesse o cristianismo, né? Então, porque se a gente forma bem, né, espiritualmente, esse pequeno rebanho, assim, se eu formo bem esse que eu tô formando bem, ele vai trazer mais um. E esse que ele formou vai trazer mais outro. E assim a igreja ela vai a obra de evangelização ela vai sendo expandida dessa forma, né? E é claro, por isso que a gente precisa prezar, né, por realmente uma vida espiritual, né? Uma vida espiritual verdadeira, né? Que amadureça a pessoa, que conduza a pessoa num caminho de maturidade, né? Por isso que essas realidades que você falou, né, sobre esse ateísmo prático, né? Eu sou cristão, mas eu vivo como se não fosse, né? Eu acredito em Deus, mas eu vivo como se não acreditasse em Deus, né? E isso é o quê, né? São as nossas dificuldades hoje. Por quê? Porque a gente evangeliza pouco, no sentido de, como que eu vou dizer, né? Para não ser pejorativo, né? Mas, assim, muitas vezes, a gente faz muitos encontros, muitos eventos, e se a gente olhar bem, os nossos encontros e eventos são uma pastoral de manutenção e não de evangelização. A gente faz um montão de coisa porque a gente tem que fazer um monte de coisa para aquele pessoal que tá lá dentro, né? E é claro, aquilo ali, né? E se a gente for olhar, os nossos encontros são o quê? Tudo querigmáticos. A maioria. A gente tá pregando o primeiro anúncio para quem já escutou ele, né? Tá, de repente essa pessoa ela não teve uma experiência ainda de Deus, mas mas a gente precisa perceber os métodos para... porque, por exemplo, se eu já participei de um encontro querigmático, e aí eu chego num outro encontro que é querigmático, eu já vou saber a sequência de todas as palestras, de tudo que vai acontecer. Não há nada de novo, né? Eu já vou fechado aquilo, né? A gente precisa ter esse cuidado, né? E aí, é claro, assim, uma coisa que a gente precisa cuidar é realmente do encontro pessoal que o cristão tem, né? Porque o encontro pessoal é o início de todas as coisas na nossa vida, né? Quando a gente tem um verdadeiro encontro pessoal, surge em nós um desejo de conversão. Surge em nós um desejo de Deus, né? De querer mais estar na presença do Senhor. Surge em nós um desejo de praticar o evangelho, né? Então, o que eu vejo hoje, muitas vezes, é que tá faltando o primeiro encontro, né? O encontro pessoal com Cristo, né? Porque é esse encontro que muda, é esse encontro que dá digamos assim, a virada de chave na vida daquela pessoa, né? É por isso que há muitos hoje, né, que não... é inesquecível, né? Exatamente. Por isso que tem muitos hoje que não tiveram esse encontro pessoal, de repente vivem e estão vivendo, né, uma experiência muito de uma religiosidade muito social, né? Tipo assim, nasci católico, eu nem me vejo em outra religião, assim, né? Porque ela tá ali cumprindo aquelas regrinhas, né? Que é o que você falou, né? Os extremismos, né? Então, assim, ou eu fico ali cumprindo todos os preceitos, mas aquilo não tá mudando a minha vida. Pelo preceito. Ou então eu cumpro o preceito, mas lá na minha vida lá eu vivo de qualquer jeito, entendeu? E aí as duas coisas não levam a lugar algum, né? Só leva a si mesmo, porque
é uma vivência muito egoísta e egocêntrica, né? Por isso que há o self-service, né? Então eu vou catando um pouquinho de cada coisa, vou vivendo isso, aquilo, vou aplicando ali, né? Por quê? Porque, na verdade, eu não estou preocupado em aderir a Deus, né? Em aderir uma proposta de vida, né? Me identificar ao evangelho. Eu estou preocupado em que a igreja se adeque a mim. Me dê algo, né? O evangelho se adeque a mim, né? Então é aquela coisa, eu me torno Deus de mim mesmo e dos outros, né? Porque eu trago tudo para minha vivência que se adequa a mim, né? Então isso é uma dificuldade que a gente tem nos nossos tempos, né? Por isso que, assim, as pessoas têm muita dificuldade de viver uma verdadeira vida espiritual, né? Eu falo isso porque, assim, às vezes a gente atende pessoas, né? Pessoas chegam assim, padre, eu quero fazer uma direção espiritual. Legal, né? Assim, você já nota ali um desejo da pessoa. De crescimento. Né? Aí beleza, ó. Aí eu sempre falo assim, ó, tá, eu atendo tal dia assim, assim, assim. Assim, 80% das pessoas que falam que quer fazer uma direção espiritual. E eu falo assim, ó, eu atendo tal dia assim, 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 assim. 80% não vão. Por quê? Porque às vezes ela fala isso pra encantar o padre que ela tá desejosa de crescimento. E na verdade ela não tá, assim, né? Ela tá buscando alguma coisa pra, sei lá, ou acariciar o ego. Às vezes a pessoa ela nem percebe isso, né? Em geral as pessoas não percebem isso. Mas ela tá querendo alimentar, de repente, uma carência dela, né? Tem muito isso, a pessoa assim, vai lá, faz um encontro de direção espiritual, aí já sai falando assim, o padre tal é o meu diretor espiritual. E que você, né? Porque ela quer só a vaidade de ter aquele padre como diretor espiritual dela, entendeu? Na verdade, ela não tá preocupada com o crescimento dela espiritual. Ela tá preocupada somente em agregar, digo assim, alguma coisa à imagem dela mesmo, né? Então, é uma dificuldade, né? Então, assim, aqueles 20% que vão buscar a direção espiritual, que vão no primeiro encontro, né? E que voltam para o segundo? Só 5% desses 20 volta para o segundo encontro. Nossa, mãe do céu, hein? Por quê? Porque essa pessoa que vai lá, às vezes ela vai por quê? Porque ela tem algum problema que ela quer resolver. Então, aquilo não é direção espiritual, né? Aquilo não é vida espiritual que ela quer resolver um tá problema. Precisando de um coach. Assim, tá, de repente vai lá um aconselhamento, às vezes a gente escuta a pessoa, consegue perceber alguma coisa que ela não tá conseguindo perceber, né? E às vezes até ajuda ela a decidir algumas circunstâncias e tudo, mas, assim, depois daquele primeiro encontro, ela não volta, né? Geralmente eu faço assim, né? Pra mim, a prova é assim, do primeiro encontro, né? Assim, que a pessoa vai lá pra direção espiritual e fala assim, ó, faça isso, isso e isso. Eu dou algumas atividades assim, né? Assim, e aí a gente marca daqui um mês, volta. Mas a pessoa não volta. Por quê? Porque ela queria resolver um problema. Se ela achou que resolveu, ou se ela achou que não resolveu, ela não vai voltar mais, entendeu? E aí, assim, as pessoas que realmente querem um aprofundamento, que infelizmente são poucas, né? Essas pessoas, elas vêm, assim, padre, ó, tentei fazer aquilo, algumas coisas não consegui fazer, mas ó, ela tá sendo sincera, né? Ela tá mostrando que, ó, isso aqui eu tive dificuldade, isso aqui eu não consegui fazer, não consegui, mas isso aqui eu consegui, né? Então, ó, então beleza, ó, você já nota que a pessoa se esforçou. Então essa pessoa, ela quer crescer, né? Uhum. E aí você nota que realmente aquela pessoa, ela teve um encontro pessoal com Deus. Porque mais do que o compromisso que ela teria comigo de fazer aquilo que eu tô indicando, por que ela faz aquilo que eu tô indicando? Porque ama Deus. Exato, porque ela teve uma experiência de Deus e ela percebe que o sacerdote ou alguém que está dirigindo ela está indicando um caminho para que ela possa alcançar o objetivo dela, que é corresponder mais ao amor de Deus, né? Então é justamente isso, né? Por isso que a grande dificuldade de entendimento do que é uma vida espiritual, né? Então, aí o senhor falava da necessidade que nós temos, né, de ter o nosso primeiro encontro. Aí o senhor falava assim, a maioria dos nossos retiros já são querigmáticos, ou seja, do primeiro anúncio, né? De falar de Deus, de falar são retiros para ajudar a conversão. Talvez hoje a gente precisa ter um cuidado maior também, porque às vezes até entre os grupos, né, nós temos uma espécie de rivalidade. Que não tem lógica isso, né? Não, pois é, nós somos na mesma família e nós temos às vezes uma rivalidade, que é o quê? Poxa,
vou chamar fulano agora que fez o retiro tal para fazer o meu retiro. Tá certo? Não, você precisa fazer todos esses retiros aqui. Eu falei, na verdade, não, né? A pergunta que talvez a gente precisa fazer para as pessoas é: você fez retiro X. Você teve seu encontro pessoal com Deus? Uhum. Se ela percebeu assim, olha, eu acho que eu preciso de um outro retiro, aí tudo bem. Uhum. Aí ela é encaminhada. Mas se teve, a igreja, os grupos, precisam então ajudar aquela pessoa a crescer na fé. Você chegou num ponto que é essencial, né? Por isso que é tão importante a gente formar boas lideranças. Porque quando você forma boas lideranças, assim, vou dar na minha circunstância, né? Como padre numa paróquia, eu não consigo dar conta de ter contato pessoal, de Com participar todos. da vida de cada família. Isso é impossível. Claro. E quem acha que pode é uma ilusão. Se o padre ele consegue estar direto na casa dos outros, assim, ele vai desfalcar alguma outra coisa na vida dele. E principalmente a vida de oração. Por isso que muitos, às vezes, abandonam, né? Por quê? Uhum. Porque ele faz, trabalha. E aí chega uma hora que as pessoas... Ele vai sentir que não estão dando o valor devido àquilo que ele está fazendo. Certo. Aí ele se frustra, né? Por quê? Porque a gente não consegue dar conta de tudo. O que a gente precisa entender é o quê? Que a gente precisa formar bons líderes, porque esses bons líderes eles vão ser o quê? Os braços da evangelização, do pastoreio, entendeu? Que é justamente isso. Um coordenador de grupo deveria ser uma pessoa que está caminhando no caminho de maturidade de fé, né? Não pode ser alguém que gera rivalidade. Ele tem que ser alguém que gera unidade, né? Porque se ele gera rivalidade, é sinal que ele não tem vida espiritual. Né? Exatamente. Por quê? Porque ele não tem um compromisso com Deus. Ele está preocupado e ele tem um compromisso somente com aquela instituição, digamos assim, o grupo, né? Uhum. Então, assim, ele faz tudo para aquele grupo ali, aí quando ele, sei lá, você tira aquela pessoa da coordenação, aquela pessoa abandona tudo, né? Por quê? Porque ele tava ali sai falando mal do padre. Sai falando mal do padre. Sai. Mas por quê? Porque... mas isso, assim, aí eu faço meia-culpa, né? Porque, assim, isso é culpa também nossa, porque às vezes a gente quer agradar muito e a gente não quer cobrar tanto, assim, né? Então, assim, os líderes, eles precisam ser bons líderes. Assim, eles precisam ser apóstolos, né? Pessoas que a gente faz assim, eu tô enviando e eu sei que ele vai transmitir aquilo que aprendeu de mim, entendeu? Que aprendeu do evangelho, que aprendeu de Cristo, né? Por quê? Porque o bom líder não é aquele que faz tudo, né? O bom líder é aquele que ele sabe fazer algumas coisas, mas o bom líder é aquele que sabe formar outros líderes, né? Esse é o bom líder. É por isso que às vezes a gente vê aí, né? Eu vejo muito isso na nossa juventude, assim, né? Não é falando mal, né? Mas... E nem fazendo uma crítica depreciativa. Mas é uma constatação. Desde a minha época lá, né? Que participava de pré-congressos e tudo mais. E hoje a gente vê o quê? Os eventos de jovens da igreja... Tem mais adolescente do que jovem em si, né? Sim. Você bota 70% ou quase 80% são adolescentes, né? Mas assim, o porquê disso? É sinal que os líderes... Porque a gente tem um vácuo de geração. Uhum. Assim, é claro, não chega a ser uma geração inteira, mas assim, a gente tem um vácuo aí de... sei lá, 10 12, anos 13 anos, assim, né? Porque é sinal que esse pessoal mais velho não formou líderes. Por quê? Porque se ele formasse líder, a gente teria uma faixa etária mais mesclada. Segurou entendeu? A coordenação por muito tempo. Exatamente. Exatamente, então, é um problema. Mas aí, assim, é a questão do encontro com Deus, né? Isso. Da experiência de Deus. Eu tava aqui pensando que talvez esse líder não compreendeu ainda o que é a espiritualidade cristã. Exatamente. Só tá no querigma. Isso. Na verdade, assim... eu vejo muito a questão do evangelho, né? E no evangelho a gente encontra muito essas coisas, assim, né? Muitos seguiam a Jesus Cristo, assim, pelo milagre que ele fazia, porque via aquelas... Pô, Jesus expulsa demônio, né? Jesus multiplica pão, né? Você lembra lá no capítulo 6 do Evangelho de São João, Jesus fala, né, sobre, assim, ele caminha sobre as águas, depois multiplica pão para aquela multidão de gente. E aí depois ele começa o quê? O capítulo 6 é o discurso do pão da vida, né? Eu sou o pão vivo descido do céu, né? E aí ele começa a criticar aquelas pessoas, por quê? Porque elas não estavam procurando a ele. Eles estavam procurando aquilo que ele dava.
Ou seja, é a crítica de Ezequiel também, né? Que fala assim, ó, os pastores que deveriam servir o rebanho estão se servindo do rebanho. Então, assim, o que Jesus Cristo faz ali, né? No discurso do pão da vida? Ele aperta a pregação. Aí vai ser, ó, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não terá vida eterna. Minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. E aí aquele pessoal começa a dizer, essa palavra é dura demais. Né? Assim, né? Vambora. E aí ele começa, ó, o pessoal começa a dar no pé. E aí o que Jesus Cristo faz? Jesus, ele vai chegar pros... Assim, Jesus não tá preocupado com aquela multidão, né? Ele tá preocupado com os 12, né? E aí pergunta pra eles, e vós, também quereis ir embora? Aí Pedro, é uma das profissões de fé de Pedro, né? A quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Então, assim, nós sabemos e cremos que tu és o Cristo, aquele que deveria vir. Então, assim, eles entenderam a proposta. Então, Jesus, ele chega um determinado momento que ele aperta mesmo, né? Para ver a correspondência do seu discípulo, né? Então, ali nós vemos o quê? Algo que acontece na igreja também, né? É muita gente que, às vezes, tá ali, sei lá, porque vem receber um sacramento, porque vem fazer uma coisa, ou porque vem por causa dos amigos, porque... Tá, e tudo isso é válido, porque Deus usa de tudo isso para atrair as pessoas a Ele. Usa de todas as motivações imagináveis e inimagináveis. Né? Exatamente. Usa, né? Deus usa. Eu lembro, se eu lembro do discipulado, sim. Que agora, se não me engano, é João o nome do retiro. Eu fui fazer esse retiro porque tinha uma garota específica que tava lá. Eu era apaixonado nela, falou, vou lá fazer. Aí sabe o que aconteceu? Nesse retiro, Deus me mostrou que eu tinha que ir pro seminário. Eu falei, gente, eu fui buscando outra coisa e Deus me deu outra. Mas então, porque Deus ele muito usa engraçado, né? De muitas motivações. Só que é justamente isso que a gente precisa entender, né? Assim, né? Deus ele atrai... Assim, Jesus ele fala isso, né? Ninguém vem a mim se o Pai não atrair. Então, assim, isso significa o quê? Significa que a gente não tem que fazer mais encontros, não tem que fazer... Não, a gente precisa ter algumas pastorais, fazer alguns encontros. A gente só precisa ter o discernimento de perceber o que a ovelha precisa, né? Porque às vezes a gente quer dar um montão de coisa e a gente tá dando aquilo que a ovelha não precisa. Às vezes é necessário a gente ficar 1 ano sem fazer encontro querimático e trabalhar os coordenadores, os líderes, trabalhar com outro tipo de encontro para formar bem a liderança, para quê? Para que ela possa testemunhar, né? Porque é o testemunho que arrasta, né? Assim, né? O que mais a gente tem visto nos nossos encontros hoje, né? Eu não sei se aqui na sua paróquia acontece isso, né? Só na França. Mas eu acho que a minha paróquia não é diferente de todo mundo. Mas assim, o que a gente vê muito nos encontros jovens, não só no jovem, no adulto também, encontros de vários tipos, né? A gente tem uma terceirização de palestras e pregações, né? Por exemplo, o jovem não prega mais pro jovem, tem alguma coisa errada, né? Exatamente. Por quê? Eu não prego quando não tem convicção, quando aquilo não mudou a minha vida. Eu não tenho coragem de pregar. Quando eu não vivo aquilo, eu não tenho coragem de pregar, né? Mas quando Cristo mudou a minha vida, pô, eu quero anunciar isso, eu quero mudar a vida dos outros também, né? Porque aquilo fez diferença em mim, né? Então, é justamente isso. Esse é o princípio da vida espiritual, né? Essa união que a gente adquire com Deus, que a gente quer transmitir e, naturalmente, aquilo transborda na nossa vida, né? Para a vida dos outros. Então, a gente vê muito isso, né? A gente vai no encontro, aí chega lá e toda hora tá chegando palestrante. Você, gente, vocês não pregam, não? Assim, né? Por que não prega? Não prega porque às vezes não tem testemunho. Assim, me perdoa, mas muitas vezes acontece. Não tô generalizando, né? Claro que a gente tem muitas pessoas muito boas, mas infelizmente os nossos encontros, às vezes, eles se tornam um palco, né? Um palco para que as pessoas apareçam, né? Por isso que a gente vê pessoas ali que, sei lá, há 10 anos dá a mesma palestra. A pessoa que um animador que não forma outros animadores, por quê? Porque ele não quer perder o palco, né? Não quer perder a visibilidade, né? Assim, pessoas que já estão com pós-doutorado, pós-doc em palestra do pecado. E é sempre aquele mesmo testemunho. Aquilo passou, aquilo foi por um tempo, né? Mas por quê? Porque as pessoas elas levam os encontros, né?
hoje como uma estrutura que tem que ser feita. Como que vai ser feita? Assim, não, tem que ser feita. Assim, né? Eu, particularmente, às vezes eu prefiro que a gente passe um ano inteiro sem fazer encontros de conversão assim, para trabalhar aqueles que a gente... Que já estão ali, né? Que já estão no caminho de conversão, né? Uhum. Porque senão... Para depois converter outros. Porque senão a gente vive dando leitinho para todo mundo, assim, né? É muito alimento frágil. De bebê. E pouco alimento sólido, entendeu? Exatamente. Mas assim, se a gente forma bem os líderes, se a gente dá alimento sólido aos líderes, a gente faz com que eles dê também alimento sólido aos outros, né, que estão chegando. Aí entra um outro problema, que sinceramente hoje eu não sei como é que tá. Que é a questão de uma espiritualidade muito emocional, muito emotiva. Exatamente. Muito sensível. Isso. Se eu, por exemplo, poxa, na época do seminário, eu era do Renasce, né, da Renovação Carismática, da Renovação se ninguém Carismática. Repousar, se ninguém chorar... Me chamavam para dar formação para grupos por conta disso. Poxa, na hora da efusão, por exemplo, eu não senti nada. Então nada aconteceu? Não, tá errado. Não. Aí eu tinha que mostrar isso para eles. Olha, exato, a questão ali não é questão sensível. Uhum. A questão ali é uma questão espiritual, de fé. Isso, Você tem que crer que Deus agiu. Isso. Que Deus fez. E a partir daquela experiência sua com Deus, mas essa experiência é uma também adesão da fé, eu creio, Deus também vai, a partir dali, fazer as coisas. Pode ser algo extraordinário? Grandioso? Pode. Mas, sabe quantas vezes eu repousei na vida? Uma. Poxa, em meio da renovação carismática, repousei uma única vez. Eu falei, ué, mas e daí? Eu olhava pra minha vida, eu tinha certeza que Deus tinha feito algo. Sim. Não só uma vez, mas várias vezes. Não era o repouso, por exemplo, que ia demonstrar que Deus tinha feito algo. Essa é uma coisa que você falou lá, né, sobre a questão da experiência de fé, né? Existe uma diferença entre fé e crença, né? A crença é uma coisa muito quase científica, né? Você sentiu alguma coisa e você começa a acreditar naquilo, né? Por exemplo, isso acontece muito com a gente que está iniciando o caminho na igreja, assim, né? Às vezes a gente vai para um encontro, teve aquela experiência no momento de oração, ou num grupo de oração mesmo, alguma coisa assim. E aí o que acontece? Como a gente teve aquele tipo de experiência, a nossa tendência humana é o quê? É tentar ficar repetindo aquilo. A gente faz o quê? Em geral, a gente faz assim, não, eu continuo indo naquele lugar porque naquele lugar quase eu me sinto ritual, bem. né? Eu me sinto bem, eu sinto a presença de Deus, né? Sim. Mas chega uma hora que Deus tira os sentimentos, né? Isso é para quê? Para que a gente possa viver de fé, né? Então, noite escura dos sentidos. Né? Exatamente. E aí, é claro, a fé e a crença, porque a fé é uma experiência profunda, né? Que toca o mais profundo da nossa natureza, da nossa essência, da nossa alma e faz com que a gente saia de nós mesmos, né? A crença não, a crença gera um intimismo, né? A gente entra para dentro de nós mesmos porque a gente fica só preocupado na busca dessas sensações, né? Por isso que a gente vê hoje uma sociedade muito sentimental, né? Muito emocional, com muitos problemas também nesses âmbitos, né? Porque as pessoas, elas vivem buscando isso, né? Vivem superficial, buscando... né? muito superficial, né? Então, a experiência de fé não é uma experiência superficial, né? A experiência de fé é uma experiência que realmente muda a vida da pessoa. Né? Essa experiência que você falou aí, né? Você foi por uma intenção, mas você teve uma experiência de Deus e aquela experiência de Deus abriu seus olhos, né? E te mostrou uma outra direção, uma outra intenção. Exatamente. Entendeu? Então, é por aí, né? Então, assim, por isso que a gente tem que refletir muito, né? Sobre o que é realmente uma vida espiritual, né? Uma vida de união com Deus, né? De relação verdadeira com Deus. Né? E dentro desse tema, né? Nós temos também uma coisa que muitos místicos, muitos santos, né? Trabalham de outras formas, mas tem lá uma base, né, que são as 3 vias, né? Isso. Que eu acho muito importante a gente conversar um pouco sobre isso, para que ajuste também na formação, né? Porque essas 3 vias da vida espiritual,
vão demonstrar também o processo Isso. que nós precisamos passar Uhum. para um desenvolvimento, para um crescimento. Exato. Ah, a gente está falando aqui, beleza. Viver só de querigma não dá. É importante? Importantíssimo. Uhum. Foi assim na Sagrada Escritura, em Atos dos Apóstolos. A gente viu isso lá. A igreja está aí até hoje, mas ela não vive até hoje só de querigma. Isso. Existem outras coisas. Quais são essas outras coisas? Aí nós temos esse caminho que a própria igreja mostra, que são essas 3 vias. É porque na nossa própria vida humana e espiritual, né? A gente tem um processo de amadurecimento, né? Claro. Processo de crescimento e tudo, né? Então a gente precisa de trilhar um caminho de formação integral dessas realidades na nossa vida, né? A gente tem a nossa vida espiritual, a gente tem a nossa vida intelectual, a gente precisa ter a nossa vida também no sentido corporal, né? De virtudes, de prática, né? Mesmo, né? Então, assim, a gente precisa ter essa consciência que é necessário um caminho de progressão espiritual, né? E as 3 vias, ela é um... Assim, a gente pode dizer que não é uma proposta, mas é um reconhecimento que existe esse itinerário a ser seguido, né? E as 3 vias, a gente precisa entender as 3 vias como um ciclo, digamos assim, em espiral, né? Como se fosse uma escada caracol, né? Que a gente vai passando pelas 3 vias e vai subindo, subindo, subindo até alcançar a glória, que é o céu, né? E a nossa vida inteira a gente vai viver isso. Em cada etapa da nossa vida a gente vive uma das vias de forma mais latente, né? Mas, por exemplo, no início da nossa caminhada, a via mais latente é a via purificativa, né? Por quê? Porque a gente teve um encontro pessoal com Deus, com Cristo, e aí aquele encontro pessoal, como foi uma coisa muito profunda, gera em nós um desejo de conversão, de mudança. Isso é purificação, né? Claro. Mas também o quê? Mas essa purificação ela veio através de quê? De um conhecimento, que é de Cristo, né? Ou seja, a iluminação da nossa consciência. Por quê? Porque a gente, no querigma, por exemplo, né? A gente fala do pecado, a gente fala do amor de Deus, a gente fala de Jesus Salvador. Então a gente reconhece que existe algumas coisas na nossa vida que precisam ser mudadas, né? Então é aquele momento da conversão. E aí, naturalmente, a gente vai trilhando o quê? A gente vai entendendo e conhecendo o que há de bom, o que há de ruim em nós, né? A gente vai sendo iluminado e a gente vai trilhando um caminho de união, né? A gente vai se unindo mais a Cristo, né? Nesse processo. Mas a gente vai passando por esse ciclo e aí, é claro, nesse início da nossa vida de caminhada, esse início é um início que nos propõe realmente uma purificação, né? Aí depois, sim, quando a gente vai ali, né? Qual a passagem da purificação para a iluminação, né? Nesse outro estágio da nossa vida, né? Tem até alguns autores que aliás, 3 idades da vida interior, né? Como Lagrange vai falar, né? Como também o Tanqueray organiza, né? Aquele compêndio de teologia ascética, né? Sim. Então nós vemos ali o quê, né? Que esses períodos da nossa vida, né? Quando a passagem da via purificativa para a via iluminativa, ela se dá o quê? Naquela manifestação de uma perseverança no caminho. Tipo assim, né? Eu tenho consciência e certeza que esse é o caminho, né? Quando a gente começa a crescer nessa consciência e nessa perseverança, aí é o momento o quê? Que a gente começa a sentir um desejo interior de conhecer mais, de aprofundar mais. A gente vai ler, né, a vida dos santos, os documentos da igreja, a doutrina, entender a moral, né, para que a gente possa cada vez melhor, né, corresponder aquilo que Jesus Cristo nos ensinou a observar, né, como lá no mandato que a gente falava, né, no início aqui, né, da nossa reflexão, da nossa partilha. Então, é justamente isso. A gente precisa trilhar, né, esse caminho justamente para progredir, né? Então a gente começa a sentir o desejo de conhecer mais, a gente vai na vida dos santos, a gente começa, né, trilhar esse caminho. E aí a gente passa um bom tempo aí, né? A gente vai ter dificuldades também, né? Por quê? Porque esse caminho de iluminação é um caminho de conhecimento de Deus, né? Porque Deus é a luz, né?
Então, quanto mais a gente se aproxima dele, mais a gente vai percebendo as nossas trevas também, né? Exatamente. E aí a conversão, ela continua acontecendo, né? E a união também, porque quanto mais a gente purifica, mais a gente se adequa, mais a gente se une, mais a gente se adequa ao evangelho, né? E manifesta a presença de Cristo no mundo também, né? Através da nossa vida. E depois, sim, né? Numa maturidade espiritual, a gente chega nessa via unitiva, né? Que é essa experiência de Deus, né? Onde a gente vive, que a gente chama, né? Os santos vão chamar de essa vocação esponsal, né? Com Deus, né? Dessa união com Deus, né? Mais íntima e profunda, né? Onde a gente relaciona com Deus realmente como alguém que está unido a nós a todo momento. A todo né? momento, E é claro, até alguns santos, né, tiveram experiências místicas, né? São Francisco se uniu tanto, se identificou tanto a Cristo, né? Que recebeu as chagas, né? Exatamente. Os sinais da paixão, né? Então, assim, e vários outros santos tiveram experiências assim também. Né? Santa Teresa, que rezava um Pai Nosso e levitava. Então, assim, é justamente isso. Quanto mais a gente se une a Deus, assim, né, mais, assim, o menos ele vai se tornando mais na nossa vida, né? A gente não precisa de muitas coisas, não. A gente consegue perceber a Deus nas pequenas coisas, que é a ideia da pureza de coração, né? Jesus fala nas bem-aventuranças, né? Bem-aventurados puros de coração porque verão a Deus. Então, quanto mais a gente vai se unindo a Deus, mais essa pureza de coração ela vai acontecendo e mais a gente consegue perceber a presença de Deus nas pequenas coisas da nossa vida, né? Aí, é claro, né? Aí a graça, ela age e se manifesta em nós, né? Exatamente. Então, só pra gente recordar aqui, são 3 vias. A via purificativa, isso. A via iluminativa e a via unitiva. Então, essas aí são as 3 vias da vida espiritual. Que alguns santos vão trabalhar de outras maneiras. Sim. Tá? Aí, por exemplo, nós temos Santa Teresa d'Ávila, com as moradas, que são isso. 7. Isso. Ela vai pegar e vai reconstruir na perspectiva dela. Isso aí. Que elas estão dentro desse caminho aí. Dentro dessas 3 vias. O propósito é o quê? Você tá sempre, chegar sempre no ponto final, que é a união com Deus. Porque as 3 vezes a proposta delas é justamente isso. É a gente trilhar um caminho de progressão, né? Sim. Por isso que é um ciclo, né? A gente, da mesma forma que a gente está trabalhando uma via dessa, as outras estão acontecendo na nossa vida. Estão acontecendo também. Mas em cada momento da nossa vida, uma dessas vias vai ser mais latente, vai ser mais presente na nossa vida, né? Porque senão como a gente combate o pecado sempre. A gente sempre corre o risco de achar que a gente está sempre na via purgativa. Isso, assim, não vai ter um momento que a gente não vai ter tentação mais. Só no céu. Só no céu, exatamente. Se, por acaso, você tá achando isso, é porque tem algum problema. Exatamente. Procura um padre, um diretor espiritual. A pessoa fala assim, padre, reza pra que Deus tire isso da minha vida. Eu falo assim, então, eu vou rezar pra Deus. Morra. Te levar. Porque assim, tem problema aí, né? Não tem como tirar essas coisas da nossa vida. Tá na nossa natureza, né? Exatamente. Por isso que, assim, uma verdadeira vida espiritual, ela não vai fazer assim, ela não vai entrar no maniqueísmo, né? Aquela coisa assim, né? A matéria é ruim e o espiritual que é tudo. Né? Não, Santo Agostinho combateu isso, né? Ele até falava que acreditou nisso por um tempo e depois combateu isso, né? Mas é o que a gente vê muitas vezes hoje, né? Uma espiritualidade muito maniqueísta, né? Parece que eu vejo assim em alguns canais por aí, né? E parece que o demônio tem o mesmo poder de Deus, né? Não, o demônio ele é uma criatura. E o poder dele é infinitamente menor do que o poder de Deus, né? Mas como que eu fico livre do demônio? Só se unir a Deus. Não é combater o demônio, porque as pessoas ficam nessa coisa de combater o demônio. Exatamente. E quanto mais você dialoga com ele, pior. Mais você tem relação com ele. Exatamente. Mais você vai cair, né? Então, assim, o que a gente precisa fazer é romper o diálogo com ele para se unir. Fugir do pecado. Se unir a Cristo, né? E se unir a Cristo. Isso é vida espiritual, né? É relação com Deus, não é relação com as outras coisas. É relação com Cristo. Mas para essa relação é necessário também o quê? A aprender a escutar, a perceber, né? Por isso que esse caminho aí das 3 vias é um caminho de progressão que vai nos tornando dóceis, né? À moção do Espírito, né?
exatamente. O que você... Não, assim, é muito importante também a gente ter essa consciência, né, daquilo que a gente precisa crescer. Isso. A gente precisa crescer. Porque se a gente para, a gente vai retroceder. A gente tem aquela imagem, né? Se eu já tô, por exemplo, se eu tô parado ou se eu estou no muro, eu já não pertenço a Cristo, né? Eu tenho que viver uma vida, de fato, radical, de entrega total a Jesus Cristo, né? Nas pequenas coisas. Sim. Lembrando que o santo, que é um herói da fé, né? Ele não nasce de um ato exclusivo heróico, mas ele nasce das pequenas coisas. Isso. Mas também é importante a gente lembrar que não é uma ação isolada da graça. Não é uma ação só minha. Sim. É uma ação de Deus que permite que eu faça. Sim. Tá certo? Eu peço ajuda a Deus. Só o fato também, né, de eu pensar em pedir ajuda a Deus, Deus já me tocou. Sim, exato. Tá certo? Por que eu tô falando isso? Porque às vezes a gente pode pensar que é uma ação pura e simplesmente prática. Que não é. Que a gente é aquela coisa de relacionar a vida de oração a práticas espirituais, digamos assim, né? No sentido exatamente. assim, né? Ou então, assim, a vida espiritual a um monte de fórmulas, né, devocionais. Devocionais, né? Essas coisas, elas colaboram. Mas, assim, não quer dizer que se eu rezo o rosário todo dia, eu tenho uma vida espiritual. Porque às vezes tem gente Rezo mal. Reza mal, né? Às vezes a pessoa, fiz o propósito de rezar o rosário todo dia. Aí a pessoa, ela chuta o rosário, né? Tipo assim, reza aquele negócio tudo. Exatamente. Aí não medita os mistérios, né? Eu sempre falo assim, é melhor rezar um terço bem meditado do que um rosário chutado, né? Exatamente. Lembra do Padre Francisco, que faleceu? Sim. Ele foi meu diretor no seminário, eu era da Legião de Maria, muito antes de entrar no seminário, participava da Legião de Maria, acho que foi o meu primeiro movimento na igreja. Legião de Maria para crianças, né? Tinha um presídio lá para criança. Presídio é o nome da reunião. Olha lá, hein? É o nome da reunião, né? Mas tudo bem. Sim. Vamos lá, fecha aspas. Eles entenderam. Tomara. Então, vamos lá. E aí, dentro da Legião de Maria, você tem lá como meta a oração do terço diário também. Então eu sempre aprendi a rezar o terço. Só que eu sempre rezei o terço com medo de infligir essa obrigação. Eu falei, eu não posso deixar por conta porque eu sou obrigado a rezar. E foi bom também ter a obrigação, porque me aproximei muito de Nossa Senhora, de Jesus Cristo. Esse meu processo inicial ali foi ótimo. Mas quando eu cheguei no seminário, eu fui conversar com o meu diretor espiritual na época, que foi o Padre Francisco, eu falei isso pra ele. Eu tenho obrigação de rezar o terço, não sei o quê, quando a Legião de Maria, Aí ele falou assim, Léo, não. Você não reza porque você é obrigado a rezar. Como você não vai na missa por conta do preceito. Exatamente. Você faz porque ama. Isso. Porque qualquer preceito sem amor já não é cumprido, né? Já não cumpriu, exatamente. Exatamente. E aí, mas isso, aquela palavra, acho que foi dita no momento certo da minha vida, porque ali me iluminou. Falei assim, caramba. E até assim, é interessante isso, né? Porque assim, mas eu fiz o propósito. Não, beleza. Porque às vezes os propósitos que a gente faz também, eles são um sinal da nossa correspondência, do nosso amor a Deus, né? Porque às vezes assim, então assim, né? Só pra que a gente possa esclarecer, né? Porque senão a pessoa vai falar assim também, hoje eu não tô com vontade de rezar, então não vou rezar, porque eu não vou fazer obrigado também. Não. Às vezes você vai até fazer uma coisa ali, porque você fez um propósito, não, você vai fazer porque você tá indo o quê? Contra a sua vontade para se unir à vontade de Deus, né? Claro. Então, mas só que é claro, a gente precisa sempre ter essa consciência que isso é uma correspondência de amor. Uma coisa assim, acabei de rezar, até que enfim, graças a Deus. Consegui. Vou lá ver o jogo do Flamengo. Ai, meu Deus. Entendeu? Aí, assim, é um negócio que parece que é uma obrigação, né? E a obrigação, ela não converte, ela revolta, né? Assim, só a devoção, a verdadeira devoção, ela converte, né? Por quê? Porque ela te une mais a Deus, né? Ela vai te modificando, né? Eu lembro quando assim que tinha feito a primeira Eucaristia, tinha uns 14, 15 anos, né? Eu ia pra missa, eu lembro que a igreja estava em reforma, a nossa igreja matriz estava em reforma, lá em Nossa Senhora da Lapa, Silvio Jardim. Aí a igreja estava em reforma,
não tava tendo missas lá. Aí a gente tinha que se deslocar para uma capela para assistir missa, só tinha uma missa possível, mais próxima de mim. Aí a missa começava 8 horas da manhã. Eu ficava já com uma raiva, porque eu já ia pra igreja com raiva, porque tinha Fórmula 1 8h30. Aí eu ficava assim, meu Deus, que o padre não enrole, não me lia. Eu ficava olhando assim, eu falei, meu Deus do céu, ele vai atrasar. Eu já ia de bicicleta, chegava lá com doidinho pra sair. Olha só, né? Graças a Deus, Deus tocou meu coração, me converteu, né? Por que isso que eu tô falando isso? Porque também, assim, às vezes, a falta desse amor inicial talvez possa ser algo comum, mas precisa ser trabalhado. Sim. A gente precisa, como a gente está falando das 3 vias, crescer um pouco mais, né? Dar passos maiores. Isso. Existe algo maior, no meu caso, meu exemplo aqui. Eu precisei entender isso. A missa é algo maior do que qualquer outra realidade humana que eu tenho que viver. Principalmente a Fórmula 1. Eu não tô falando de Ayrton Senna, tô falando aqui de, não lembro, Barrichello ou sei lá, mas mesmo se fosse Ayrton Senna, no auge. É a missa. É nosso Senhor Jesus Cristo. Sim. Tá certo? Então eu preciso ali. Preciso estar com o meu coração onde estão os meus pés. Isso, exatamente. Não posso estar ali pensando numa outra realidade. E às vezes acontece a gente fugir um pouco do nosso pensamento, né? Deixar, por exemplo, vagar um pouco o nosso pensamento da realidade que estamos vivendo. Então, por que não trazer aquilo que está te afastando para aquele momento de oração e para você voltar para aquela realidade? Sim. Com mais uma necessidade de oração. Seja ela o que for, né? Uma necessidade de doença física, uma preocupação da família, ou até mesmo uma besteira como essa, né? Como a Fórmula 1, né? Trazer para aquilo ali. Que Deus mude o meu coração, né? É importante. Acho que pra gente encerrar esse momento, eu vou até pegar aqui, mas o livro não tá aqui, tá mais para baixo. A gente podia falar um pouquinho sobre a São João da Cruz, né? Falando sobre a questão da noite escura de sentidos, né? Que eu acho muito importante isso nessa pegada da vida espiritual, né? Eu costumo dizer nas catequeses o seguinte: a gente, entre aspas, a gente pode viver a noite escura de 2 formas. Uma que vem de Deus e uma que vem de nós mesmos em relação a Deus. Sim. Em relação a nós, em relação a Deus, é porque às vezes eu estou tão distante de Deus que eu não sinto mais nada. Exatamente. Eu não tenho mais uma aproximação de Deus, por exemplo, assim. Por quê? Por que eu tô falando isso? O que é o pecado? Deus se afastou de mim? Óbvio que não. Mas o pecado é a minha decisão me afastar de Deus. Eu tomei aquela decisão. Eu virei as costas para Deus porque escolhi o pecado. Tá certo? E automaticamente, quanto mais distante de Deus, mais complexo eu perceber Deus. Sim. Quanto mais ser consolado por Ele. E qual o remédio disso? A conversão. Eu preciso me converter e voltar. Voltar para Deus. Buscar a confissão e tudo mais. A direção espiritual. Já para aquelas almas que estão já num passo mais amadurecido na perspectiva da espiritualidade, da fé, aí sim, aquilo que São João da Cruz diz, né? Que o amadurecimento da fé virá pela noite escura de sentidos. Que é o quê? É algo ruim? Aparentemente. Para quem está vivendo, sim. Emocionalmente, sim. Mas, na verdade, é o passo inicial, né? Que é a ausência da consolação, né? A ausência daquilo que são sensível na oração. Como a gente estava falando, vou participar de uma adoração lá com o Padre Rafael, aí de repente eu sinto um calorzinho no coração, um arrepio, algo do tipo. Isso é necessário no início? Importante. Mas não é necessário para a vida espiritual. A gente amadurece e entende que eu estou ali para buscar a Deus. Isso,
É por isso que Racionalmente eu entendo isso. É por isso que a escuta, essa pureza de coração, esse caminho de progressão espiritual, ele é importante, porque ele vai nos tornando dóceis à moção de Deus em nós, né? Exatamente. Que é justamente isso que você falou, né? Essa questão da noite escura, né? São João da Cruz, ele trabalha, né, uma das suas obras, e ele coloca ali várias coisas interessantes, né? Mas, assim, uma coisa que a gente precisa... Você até tocou nisso, né? A gente precisa entender... quando a gente começa a viver uma experiência dessa, de noite escura, né? Parece que... O que é noite escura, né? É aquilo que a gente chama de aridez, ou então um certo vazio, assim, né? Parece que eu faço tanta coisa, mas parece que nada alimenta, né? Isso é uma manifestação de noite escura, né? E parece que a gente perde, assim, não sabe por onde caminhar, né? Aquela coisa... A primeira coisa que a gente precisa refletir nesses momentos, né, da vida espiritual, a gente precisa refletir, a primeira pergunta: o que eu tô fazendo de errado? Né? Ou o que eu não tô fazendo de certo, né? Que eu deveria fazer, né? Então, essa é a primeira pergunta, porque como você mesmo disse, Deus, ele não se afasta da gente. Deus é onipresente, né? Deus, ele tá em todo lugar. Deus, ele não se afasta de nós. Somos a gente que se afasta dele, né? É como... eu ia dar um exemplo aqui, mas eu não sei se cabe, mas, por exemplo, a lua, ela fica virada para o sol, né? Assim, o lado que pega luz, ele tá o quê? Tá contemplando a luz vindo, né, do sol, né? Mas o lado que tá no escuro, ele tá sempre no escuro, né? Ele tá olhando para onde, né? O lado escuro. Pro vazio, pro nada, né? Que é justamente isso. Quando a gente tira o foco de Deus, a tendência é a gente cair numa noite escura provocada por nós mesmos, né? Aí por isso que a gente sempre precisa perguntar assim: será que eu estou fazendo alguma coisa de errado? Ou não estou fazendo algo que não está me proporcionando ter uma experiência de Deus? Essa é a primeira coisa. Claro. Depois, eu tô seguindo direito, tô com minhas práticas espirituais, tô fazendo minhas coisas, tô tendo uma vida espiritual verdadeira. Então não tô sentindo nada, tô sentindo sentimento de vazio. Aí tá, beleza. Isso é uma noite escura do espírito, né? Ou seja, então, nesse momento, Deus, ele tá querendo o que de você? Ele tá tirando todos os sentimentos, as emoções, para que você possa amadurecer sua fé. Ele tá tirando tudo aquilo que parece ser crença na sua vida, para transformar isso em convicção na sua vida. Por quê? Porque só quando a gente passa pela noite escura, por esse vazio, e permanece nele, ali, né, firme nele, perseverante ali, é que a gente vai ver novamente a aurora, né? Ou seja, né, a gente vai ver novamente o sol nascer na nossa vida. Por quê? Porque Deus, ele permite que a gente passe por esses momentos de aridez, né? E não tem tempo. Assim, né? Tem gente que passa vários pequenos momentos de aridez, tem gente que passa um grande momento. Teresa d'Ávila, Santa Teresa d'Ávila. Também, né? Santa Teresa de Calcutá também. De Calcutá, perdão. Entendeu? Assim, depois que teve aquela experiência, nunca mais sentiu nada. Ela relata isso, né? Mas o quê? Mas era a primeira pessoa a acordar, a primeira a ir para adoração, a última a sair da adoração, era a primeira a se dedicar o tempo aos mais necessitados ali. O quê? Por quê? Porque ela não vivia mais de sentimento, mas vivia de fé. Ou seja, não era... a experiência que ela tinha era uma experiência de convicção. Assim, né? Eu não sinto nada, mas eu sei que esse é o caminho. Eu não sinto nada, mas o meu coração me diz que é isso aqui. Então, essa experiência já é uma experiência de Deus. É que a gente, como a gente é muito corporal, digamos assim, né? Muito sensitivo, a nossa tendência é sempre relacionar a experiência de Deus com algum tipo de sensação. E às vezes a experiência de Deus, ela vem pela ausência dessas sensações, né? Exatamente. Então, mas só que realmente... requer uma maturidade. Por quê? Porque no início da nossa caminhada a gente sente muita coisa, né? Claro. Então, tudo é muito novo, né? Exato. Então a gente está muito aberto às sensações. E aí depois Deus, ele quer tirar as sensações, né? Para que a gente possa realmente ter convicção. Está somente ele. Exatamente, né? Isso aí. Então é a purificação da nossa motivação também, né? Na oração do Espírito Santo a gente diz, né? Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, né? Assim, essa é a purificação de apreciar retamente todas as coisas.